Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta tarde de sexta, dia 14 de março de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crer. Hoje vai falar para nós sobre os falsos ensinamentos, os falsos profetas que deixaram o povo, que deixam o povo confundido e proíbem essas pessoas de chegar a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Impede aquelas também de querer conhecer a Deus. Acham que estão conhecendo, mas não estão. Eles passam falsos ensinos, a qual hoje nós vamos ver um deles, que hoje ensina muito aí no mundo, que você não pode trabalhar no dia de sábado, que você não pode comer carne de porco. Então, aqui vai alguns dos ensinamentos que Deus deixou para o povo. Mas nessa época aqui de Levítico, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele purificou, ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, a lei se cumpriu, ou melhor, se cumpriu mesmo em Jesus. Ele não aboliu ela, mas muitos pontos Jesus deixou fortes, outros mais brandos, porque a lei era muito pesada. Pela lei, ninguém poderia ser salvo. Salvação só através de Jesus, o Filho de Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a vida, a verdade, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então diz assim para nós em Levítico capítulo 11, a partir do versículo 1, qual não vamos ler todo, porque ele é bem extenso. Então disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão: orienta, pois, os filhos de Israel, de todos os animais que vivem na terra. Estes são os que podeis comer. Todo animal que tem casco fendido, dividido em duas unhas, e que rumina. São as seguintes espécies, as quais não podereis vos alimentar, dentre aqueles que ruminam, o mesmo que tem o casco dividido. Tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Então aí Deus foi passando vários tipos de alimentos que eles podiam comer e outros alimentos que eles não poderiam comer. Eram leis que Deus passava através dos profetas. E este profeta do povo era Araão e o Moisés. Araão e o Moisés. Então, os animais aquáticos também tinham os que podiam comer, outros que não podiam comer. Os que tinham as barbatanas e as escamas e vivia debaixo das águas dos mares e dos rios, esses podiam comer. Mas já tinha outros que não podiam. Todos os animais que não têm barbatana, nem as escamas, nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam a água e todos os seres viventes que nela se encontram, vós os tereis como os imundos. Então ali Deus foi citando também o contato com os animais imundos, aqueles animais que morriam, eles se tornavam imundos. O homem não podia ter contato com ele, mas ele morria ali dentro dos arraiais, eles tinham que pegar e jogar eles fora, ir lá enterrar. Mas só no tocar neles já ficavam contaminados, ficavam cheios de pecados, porque Deus disse para não tocar. Então ali o Moisés tinha que apresentar a Deus o sacrifício e orar pelo povo. E este sacrifício ele foi feito na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz para nós assim: 2,16. E sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas justificados pelas obras da lei, mas a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não pela lei, e não pelas obras da lei. Então aquilo tudo era obras, eram leis que Deus ditava para que o povo vivesse cumprindo elas, para receber uma
vida digna diante de Deus, em adoração a Deus, em obediência a Deus, em uma reverência para com Deus, para que o restante do povo do mundo viesse ver a diferença, porque eles observavam aquele povo. Eles viam se Deus era Deus ou não. Então eles tinham que obedecer. Mas, porém, o homem, quando o pecado entrou no mundo, ele se tornou desobediente. O homem peca consciente, inconscientemente. Mas para pagar os nossos pecados, o Senhor Jesus veio. Ele pregou, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou mortos. E ele deixou exemplos para nós. Falsos ensinamentos aos quais ele nos adverte. Porque esse povo de hoje diz que não pode comer a carne de porco, que não pode trabalhar no sábado. Então, Jesus vai dar um belo ensino aqui para nós em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 18. E ele diz: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que entra pela boca do homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e ele é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Então, aí todas, Jesus não pôs exceção. Então, carne de porco você pode comer tranquilo, pode trabalhar no sábado, sem esse sentimento de culpa de que é pecado. Jesus ele veio para nos dar liberdade, libertar da escravidão do pecado. Então, se você come uma carne de porco, ela não é pecado. Tem certos casos que nós não devemos comer por causa da nossa saúde. Mas também tem certos casos que nós temos que comer ela, porque ela tem muitas vitaminas que se nós não comermos, nós vamos ficando fracos e até morrer. Então ela é de Deus, tudo que Deus fez é bom, e quando Jesus veio no mundo, quando Deus estava fazendo o mundo, ele falou em Gênesis: tudo o que eu fiz é bom, tudo está purificado. Ele não deixou nada impuro para que o homem não comesse. A única coisa que Deus está nos advertindo aqui também, porque, continua só, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, e a bebedice. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A bebida. Lá em Timóteo, quando o apóstolo Paulo estava advertindo, falando com o Timóteo, Timóteo, toma um pouco do suco da uva, o suco forte, porque aí eles pegam e distorcem, falando que pode beber, porque o apóstolo Paulo estava mandando Timóteo beber. Ele está mandando tomar o suco forte, o primeiro suco que sai da uva, ao qual ele não é fermentado. Mas aí o povo e certos pastores ensinam que você pode beber, que não é pecado. A Bíblia, ela não nos proíbe de nada. Você pode matar, você pode roubar, você pode fazer o que bem você entender. A partir do momento que você sabe que é pecado, se não se arrepender, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não entra no céu, não tem seus pecados apagados. Mas também os que já servem têm que saber, e sabem que isso é pecado, e deve fugir dessas coisas. Porque a sabedoria do homem é evitar todo e qualquer tipo de pecado. Então aqui Provérbios 23, versículo 31 diz assim: não olheis para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandecem no corpo e se escoa suavemente. O que Deus está nos advertindo? É sobre o perigo do vinho, uma vez fermentado. Portanto, o vinho, o que se refere a esta passagem, deve ser distinguido e não fermentado, porque toda bebida fermentada ela se torna alcoólica e é pecado. Porém, o vinho, tem dois tipos de vinhos que a Bíblia nos ensina: o vinho fermentado e o que não é fermentado. Do que não é fermentado você deve beber e pode beber. Porém, do fermentado, Deus fala para nós para nem pensar na bebida fermentada.
Amém?